como é que esses dados do payroll devem pesar, de repente, para a própria decisão? Você falou que não deve ter aumento este ano e o corte meio que estendido, né? Como é que fica aí a situação, né? Qual é realmente o peso desse dado? Porque ele foi realmente, num primeiro momento foi bastante, né? Mexeu bastante, mas agora ele está sendo meio que estabilizado. Significa que o mercado meio que já estava meio que precificado? Assim, o próprio relatório de emprego, ele tem lá a questão da criação de vagas, e você também tem, por exemplo, o dado de ganho médio por hora dos funcionários, né? E esse número ele vem caindo ao longo do tempo também. Então, a estimativa desse mês era uma alta de 0,3, veio 0,2, e no número anual veio 4,2 e a estimativa era 4,3. Veio levemente abaixo. Se a gente for pensar, no começo do ano, esse número estava rodando mais próximo de 6%. Então, você vê uma queda no ganho médio real dos empregados, e isso é uma premissa importante para o próprio Fed, né? Se você vê que as pessoas estão passando a ganhar menos, apesar de ainda assim, 4% está muito acima do que a meta do Fed lá de 2% da inflação. Mas pelo menos você vê um certo desaquecimento, né, nesse sentido, para talvez não pegar tanto na inflação. Então, ainda acho que, vamos ver como é que vai ser a inflação desse mês agora. Você tem que ter sempre em mente, né? O número cheio provavelmente vai vir mais alto por causa da questão do petróleo, né? Que impacta esse número, mas o Fed está olhando o número núcleo, né? Que aí tira essa variação de alimentos, de energia. E aí quando você olha métricas um pouco mais específicas, né? Muitas vezes os economistas eles veem a média de 3 meses anualizada. Essa média ela já está rodando perto da meta do Fed lá de 2%. Então, assim, me parece também que o cenário para aumento de juros, a não ser que aconteça algo muito discrepante, não está tão claro para esse final do ano, né, que é o que a gente falou aqui no começo. A maioria do mercado ainda espera que o juros seja mantido nesse nível até o final. Tem mais 2 reuniões, né, novembro e dezembro. E aí a gente tem que esperar para ver lá no ano que vem como é que eles vão fazer a respeito do corte de juros, que é isso que estava deixando os investidores empolgados anteriormente, que achavam que ia ter corte de juros lá no primeiro semestre, mas aí o Fed veio lá na última reunião com o resumo dele lá de projeções macroeconômicas e já falou que se tiver um corte vai ser muito menos do que o mercado estava precificando. Então, vamos ver aí essa próxima semana, quando sair a inflação, provavelmente a gente vai vir aqui comentar de novo, e isso é importante para a gente tentar entender qual vai ser a questão do Fed. E assim, né, a gente teve nesses últimos dias alguns membros do Federal Reserve, lá do Comitê de Política Monetária, falando, preocupados ainda com essa questão da inflação. Então, você vê que ainda também no próprio comitê, você já ainda tem participantes que estão preocupados que talvez a gente tenha que ter um aumento de juros, mas, de novo, né, não é a maioria dos participantes. Para você ver como é um cenário muito difícil ainda, né? Os próprios membros lá que, teoricamente, eles têm mais dados do que a gente, né? Eles têm mais informação em tempo real. Ainda tem muitos que defendem um aumento e outros falam, não, a gente já fez demais, corre isso de a gente fazer muito além do que é necessário, botar a economia num processo de queda, de recessão desnecessário. Então, enquanto a gente não tiver uma questão clara entre os próprios membros do Fed, eu acho que vai ser difícil a gente afirmar categoricamente que não, a gente vai ter um aumento de juros na próxima reunião ou se vai ter uma queda. Mas é isso, assim, a gente tem que meio que continuar monitorando esses dados para tentar prever o que o Fed vai fazer nos próximos meses. Tá, legal. E você mesmo comentou aí desses juros que vem aumentando, né? E claro, a narrativa, vamos dizer assim, recente, ela tem sido os juros mais altos por mais tempo, né? E a gente, enfim, passou pela pandemia, os juros agora, a gente comentou desde a pandemia um novo normal, né? Será que a partir de agora, será que a gente não poderia já estar vivendo um novo normal em termos da economia mesmo, de termos um cenário um pouco mais
inflacionário, de repente a narrativa, em vez de mais alto por mais tempo, de repente ela não seria só mais alta, né? Enfim, a gente se acostumar mais com esse cenário de juros um pouco mais altos? Existe essa possibilidade, a gente vê diversas discussões no mercado a respeito, por exemplo, quando a gente fala da mudança de cadeias de suprimentos globais ao redor do mundo, né? Você, na época, ali, na década de 80, você teve uma migração para o Sudeste Asiático para aproveitar o baixo custo da mão de obra, então você viu várias fábricas indo lá para a China e países perto, né, ali para o Vietnã, coisas do tipo. E aí veio a pandemia, você viu que você ter uma cadeia de suprimentos global complicou a vida de muitas empresas. E aí você também tem questões geopolíticas. Então, os Estados Unidos e China a respeito de Taiwan, né? Será que a China vai querer tomar Taiwan de volta? E aí, será que as empresas americanas vão querer ter fábricas na China que pode sofrer algum tipo de sanção por causa de questões geopolíticas? Então, você já vê algumas empresas migrando, por exemplo, para o México, que tem um alinhamento muito mais claro com os Estados Unidos do que a China. E a proximidade também é um fator importante. Então, assim, isso vai gerar mais custos para as empresas em troca de uma maior segurança. Então, você pode estar falando aí de níveis mais altos de salários, por exemplo, né? O salário no México é mais alto que o salário na China. Aí você tem a questão lá da transição energética. Apesar de a gente achar positivo, né, a gente entende ser necessário, é uma questão que vai demandar muito investimento. Então, querendo ou não, você vê todos os planos lá que o Biden aprovou recentemente, vão nesses dois sentidos, né? Tanto nessa questão de migração de plantas para perto dos Estados Unidos ou até nos Estados Unidos, e também para esse desenvolvimento da tecnologia de energia renovável em larga escala. Mas aí você depende de metais raros, que muitas vezes estão na mão da China. Então, assim, é um cenário muito complexo que pode fazer com que o nível de preços ele comece a rodar num patamar mais alto. De novo, depois da crise de 2008, por muito tempo o Fed ele tinha uma missão clara de trazer a inflação acima dos 2%, e ele não conseguia, eram poucos assim, momentos que ele conseguia fazer isso, mas não de maneira sustentada. Mas parece que hoje a gente pode vir a rodar num patamar acima dos 2%. A meta do Fed hoje é 2%, e se por acaso, ele não precisa chegar exatamente no 2%, mas sei lá, se chegar no 2,2%, 2,4%, teria meio que atingido o objetivo dele. Só que me parece que a partir do momento que, sei lá, a gente não tem mais um período de recessão, se o Fed cortar o juro, ele estimula a economia. E se ele estimula a economia, isso vai pegar na inflação novamente. Então, assim, a gente está num equilíbrio muito complicado em relação de você não ter uma reaceleração dos preços. Eu acho que esse é a grande questão. Então, pode ser que, de fato, a gente tenha um período de inflação mais alta. E aí isso vai pegar na precificação, principalmente da renda fixa, porque essa é a mais clara de todas, né? Então, se o juro real, a taxa de 10 anos estava pagando 4% com uma inflação a 2%, e eu tenho uma taxa de juro real, né, que é o que importa no final das contas, descontada a inflação, de 2%. Pô, mas se a inflação começar a rodar a 3%, para eu ter os mesmos 2%, eu tenho que ter uma taxa de 5%, que é o que o 10 anos está fazendo, né? Agora, até pouco tempo atrás, eu vi, ele estava nos 4,81%. Então, para chegar nos 5%, está muito mais perto do que até 6 meses atrás. Porque os investidores eles têm que precificar essa questão da inflação, porque essa taxa é uma taxa nominal. Então, os investidores não querem correr o risco de ter um título que está pagando 4% e a inflação começar a rodar 3%, que eu vou ganhar só 1% de juro real. Então, assim, de fato, a gente tem esse risco de ter uma inflação maior a partir de agora. Né? Se a gente for pegar lá a taxa de juros, ela só vinha cortando desde a década de 80. E agora a gente teve essa retomada. Então, é algo que preocupa, sim, os investidores ao redor do mundo. E aí isso deve, se a gente permanecer com esse cenário, a Bolsa deve sofrer mais? As bolsas, né, no caso? Como a gente comentou, assim, essa parte do 10 anos, ele é parte da precificação de todos os ativos. Então, se você tem uma taxa de juros que
você achava que o Fed iria cortar rapidamente. Então, né, se ele vai cortar, isso tem impacto em toda a curva de juros. Consequentemente, o 10 anos também ele iria sofrer uma redução. Se ele não tiver um corte tão alto assim, se ele não fizer sei lá, 1 ponto percentual de corte, fazer meio ponto percentual de corte, você não tem esse impacto tão grande também na curva como um todo. E aí você tem que reprecificar todos os seus fluxos de caixa por esse juro por mais tempo. Então, de fato, isso pode também pegar os ativos de risco. Lembrando, né, assim, a gente sempre acha que a pessoa tem que ter a carteira diversificada. Existem momentos que você pode ter uma maior convicção de ativos de risco, outros com menor convicção. Você sempre vai ter cases, né? Independente do cenário de juros, você sempre vai ter empresas que vão performar bem. Hoje, por exemplo, quando você vê aqui, boa parte da performance são as big techs. Porque, de novo, tem aquele sentimento que são empresas mais seguras no momento. Então, assim, oportunidade sempre vai ter. É só a gente ter o cuidado de, talvez, o investidor que é um pouco mais conservador, ter uma parcela menor em ativos de risco, né? Então, isso aí vai de cada investidor, né? Cada um tem uma fase de vida diferente. Quem está começando tem mais tempo para poder recuperar eventuais perdas. Quem já está com uma idade um pouco mais avançada talvez tenha que ter uma parcela maior de renda fixa. Então, mas isso, de fato, como você comentou, é algo que pode impactar os ativos de risco. E se por um lado é ruim, por outro também abre oportunidade de investimento, né? Então, a gente tem que tentar sempre olhar os dois lados da história. Não acho que é ruim para quem está investido, mas também é uma oportunidade de investimento se de fato o Ibovespa voltar a cair mais, né, sei lá, chegar a uns 105 mil pontos no setor, porque falando um número a esmo, mas você vai ter a oportunidade de comprar empresas muito boas a preços convidativos. Então, não é para se desesperar, é para ter noção que pode acontecer. Mas se acontecer, tem que estar preparado para aproveitar também eventuais oportunidades. Maravilha, é isso mesmo. Acho que você falou tudo aí, existe aí o perigo, mas também abrem as oportunidades. E como é que você está olhando? A gente, mais falando do curto prazo, a gente falou bastante aqui do longo prazo, das previsões, enfim, inflação. Como é que a gente está vendo bastante volatilidade nesses últimos dias, né? Enfim, mais queda do que alta. Mais especificamente aí, esse número do payroll acabou pesando um pouco agora de manhã, agora deu uma estabilizada, que nem você falou também. Tem dados da inflação na semana que vem. Como é que você está enxergando aí as bolsas e o próprio dólar, né, que acabou também, fechamos setembro aí um pouco mais de 5, mas deu uma boa alavancada aí, já estamos aí, chegamos a bater R$5,20. Como é que você está enxergando aí para os próximos dias hoje e a semana que vem aí para as bolsas? A gente ainda, né, como você falou, a volatilidade aumentou muito nos últimos dias. Se você for pegar lá o índice do medo, né, o índice do VIX, ele chegou perto dos 20 pontos, que isso normalmente é um momento de muito estresse nos mercados. Se for pegar antes da pandemia, quando batia os 20 era algo que realmente os investidores estavam muito preocupados. Mas aí nesses últimos tempos, né, a pandemia meio que deu uma bagunçada em tudo e tem sido comum chegar nesse nível de volatilidade. Para a próxima semana eu ainda acho que a gente pode ter alguns solavancos, exatamente pelo fato do número da inflação. Então, se a gente tiver um número muito forte, é capaz de a gente ver os mercados sofrendo no curto prazo. E assim, hoje, eu acho que lá fora, por exemplo, o investidor ele tem oportunidade de investimento sem correr grandes riscos, né? Então, você pega títulos de curto prazo do Tesouro Americano, ETFs, né, que investem de maneira diversificada, já pagando uma rentabilidade de 5%, de 5,5%. Se você quiser um pouco mais de risco, você consegue um pouco mais também, sei lá, 6%. Então, nesse momento, eu ainda prefiro, né, se eu tenho uma posição lá fora hoje e for para investir, eu acho que eu estaria mais inclinado a comprar esse tipo de ativo do que comprar já ativos de risco, né, ações, por exemplo. Então, eu acho que ainda você pode ter uma certa cautela nesse momento, porque eu ainda acho que, sei lá, o S&P hoje está quase 4.300, 4.280. Se ele voltar para os 4.000, 4.100, você ainda vai ter no ano uma rentabilidade de 7%. Então, não me parece absurdo você voltar para esse nível do 4.100, por exemplo.
Você vai ter tido uma rentabilidade que é uma média histórica do S&P, obviamente foi muito volátil, né? Porque o S&P chegou a bater uma valorização de 20%. Mas se terminar o ano, vai terminar o ano positivo com uma média histórica normal. Então, eu ainda acho que o curto prazo tende a ser um pouco mais negativo do que positivo. Lembrando, a gente estava até pouco tempo atrás com o S&P nos 4.600 e hoje já está 4.300. Então, eu acho difícil, dado o cenário atual, ele conseguir mostrar novas altas, voltando, por exemplo, para esses 4.600. Eu não acho. Então, você está falando de 4.300 para 4.600, você está falando menos de 10%. E você tem lá um título que paga 5%, putz, para mim, né, eu acho que eu preferia ficar ali na ponta curta e tal.